Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora o nosso curso de intervenção pedagógica, né? Quero me apresentar a vocês. Eu sou Eredi Fernandes, atuo como especialista em educação básica, tenho especialização em supervisão, inspeção escolar, direito educacional, psicopedagogia, educação especial e gosto demais de tudo que envolve a educação. Nos últimos anos eu tenho estudado bastante, me aperfeiçoado na parte de recuperação e intervenção da aprendizagem. Então vou trazer para vocês a partir de agora um pouco desse conhecimento que eu consegui construir e que eu acredito que vai ser muito útil nas práticas de ensino de vocês. Olha, já apresento as minhas redes sociais, eu tenho aí, né, estou lá no YouTube com foco na educação com Eredi Fernandes. Estou convidando vocês, né, que ainda não são inscritos, a se inscreverem. Lá eu já tenho mais de 140 vídeos postados sobre conselho de classe, sobre intervenção, sobre muita coisa bacana, muito material gratuitamente disponibilizado para vocês. Além disso, se vocês quiserem me seguir no Instagram, é só colocar lá @Eredi Fernandes que vocês vão me encontrar com facilidade. Então vamos à nossa primeira aula e nós já vamos falar sobre o que é intervenção, porque muitas pessoas têm muita dificuldade. Ah, mas intervenção, recuperação, às vezes não sabem a diferença. E intervenção, gente, é um tipo mais aprofundado de recuperação. Até fiz um pequeno conceito para ficar mais claro. A ação interventiva pressupõe alteração no curso regular do ensino. Então, olha só, vocês já têm um currículo que é para ser ensinado ao longo do ano, mas aquele aluno, ele não consegue operar com aquele currículo. Vamos imaginar que você esteja aí numa aula de matemática e você tem que ensinar probabilidade e o seu aluno chega sem saber nada de multiplicação e divisão. Então, como operar com o currículo que trata de probabilidade sem propor uma estratégia interventiva que ensine a ele aquela base que não foi trazida? Então, é disso que nós vamos falar. E um tópico importante, esse curso, ele serve para quem assiste primeiro ao quinto, para quem assiste ensino fundamental 2, para quem assiste ensino médio. Então, as estratégias podem ser moldadas por vocês, ok? Então, olha só. Então, essa ação interventiva, visto que os alunos não apresentam condições para operar com o currículo do ano escolar em que estão, e os professores precisam arquitetar formas diferenciadas para tratar os conteúdos. Por que diferenciadas? Se ele já atuou de uma forma X e o aluno não aprendeu, ele precisa mudar o método, porque senão o aluno vai continuar sem saber. O plano anual de ensino, ele precisa ser tematizado. Por quê, gente? Para que a defasagem do aluno não perdure. Então, se você só resgatar o que ele não trouxe, ao final do ano, ele também não vai ter aprendido o currículo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos encontrar formas de diálogo entre o currículo do ano atual e as intervenções que são necessárias. Vocês vão ver isso comigo ao longo do curso, tá? Por que a obrigatoriedade de intervir? Porque às vezes nós temos, por exemplo, um professor que é muito resistente, mas o aluno não quer nada, eu vou propor estratégia de recuperação. Ou então, nós temos uma escola que é muito perdida nesse sentido. Acontece em diversas situações. Então, nós precisamos ter conhecimento do seguinte, olha, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, né, famosa LDB, é lei federal que traz para nós no artigo 13 o seguinte, os docentes incumbir-se-ão de. Então, esse artigo eu costumo chamar de o artigo imutável da LDB. Ele traz a incumbência dos professores. Depois é interessante vocês pararem, lerem aí todos os incisos. Eu vou me ater aos destaques que nós fizemos. Olha o inciso 2, elaborar e cumprir plano de trabalho. Aqui, olha, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Eu já estou falando do plano de aula, estou falando do plano de ensino anual, então já tem aí uma primeira obrigatoriedade. Zelar pela aprendizagem dos alunos, o inciso 3. Então, dos alunos, o professor ele tem que zelar pela aprendizagem. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, vejam, é uma incumbência que a lei federal traz para os docentes. Ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, ele também tem que buscar essa autoformação, participar da proposta de autoformação ofertada pela escola.
E a LDB ainda continua de uma forma mais específica, tá? Nós temos lá o artigo 24, que traz na linha A e a linha E, até coloquei aí porque nós temos outras alíneas, tá? Do inciso 5 o seguinte: na linha A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Isso é o quê? Olha o que diz o inciso: a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Então, para verificar como que está o rendimento dos alunos, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos dos resultados, tá? Então, vamos lá. Não é porque o aluno fez uma avaliação valendo 25 pontos, vamos imaginar aí, e ele está com 23 pontos, porque, sei lá, porque colou, porque teve sorte, a prova era de fechar, e o professor sabe que ele tem dificuldade, que não vai propor, por exemplo, uma estratégia de recuperação, porque aí nós temos um quantitativo se sobrepondo ao qualitativo. E também nós temos o contrário. Às vezes o aluno ele conseguiu aprender, ele conseguiu desenvolver bem e tal, mas ele fica em pânico na hora da avaliação. E aí ele não consegue resolver aquela avaliação. Então o conselho de classe, reunido, né, em consenso com a equipe que assiste aquele aluno, pode fazer com que ele tenha uma nota superior àquela quantidade. Então esse artigo ele tem várias possibilidades de interpretação, essa linha. Na linha E, nós já temos assim: obrigatoriedade de recuperação, de preferência paralelos, aí é paralelo, tá, gente, ao período letivo, são estudos paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus respectivos regimentos. Então, o que significa isso? Significa que há uma obrigatoriedade da oferta de recuperação durante o período letivo. E aí a legislação já traz que tem preferência para que seja paralelo. Então nós temos, olha só, a execução letiva, nós temos um processo de recuperação que precisa acontecer ali. E é lógico que nós vamos entender como que vai se dar esse paralelo. E as responsabilidades diante de tudo isso? Vamos entender? Aí eu já vou dizer a vocês o seguinte: toda vez que nós falamos em recuperação, é óbvio que a primeira personagem que vem à nossa cabeça é a do professor, mas ele não é o único responsável, tá? Então, primeiro que nós temos que nos ater à legislação que é maior ainda que a LDB, que é a Constituição Federal, que traz para nós, né, lá no artigo 205, que é dever, a educação é direito de todos, dever do Estado, né, da sociedade como um todo e da família. Então, nós vamos entender aqui, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, gestores, os especialistas, né, que são os coordenadores pedagógicos, os professores e familiares, devem ser envolvidos diretamente no processo de intervenção com funções bem delineadas e claramente acordadas. Então não coloca assim, a família tem que ajudar. Coloca em que a família tem que ajudar, acorda, coloca prazos, acordar com a família é muito importante. O especialista é a figura responsável por montar o plano de intervenção pedagógica da escola em parceria com a equipe docente. Então eu gosto muito de iniciar o plano colocando os resultados externos, por exemplo, PROEB, CIMAVE, IDEB, então até mesmo para contextualizar a situação da escola, né? E dar suporte ao professor para a realização do diagnóstico e implementação do processo de intervenção, bem como acompanhar sistematicamente todo o processo. Sistematicamente é por escrito, com registros, para entender de onde nós partimos, aonde chegamos, como que foi esse percurso, deu certo, não deu, o que deu errado. Então precisa ter esse histórico construído sistematicamente. Os professores ficam responsáveis por realizar o diagnóstico dos alunos. O primeiro passo, vocês vão ver que é o diagnóstico. Arquitetar e implementar estratégias para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Tem muito professor, gente, que fica ali naquela zona de conforto terrível e fala, mas eu não consigo porque eu consigo ensinar o currículo. Isso que o aluno não sabe, eu não sei o que fazer com ele. Então, professor, veja bem, é lei federal. Você não pode assentar e parar na sua zona de conforto. Você precisa arquitetar
ok? Arquitetar estratégias. É sua função buscar em leituras, em cursos que às vezes a sua secretaria está ofertando, tem tantos cursos que as secretarias ofertam gratuitamente, enfim, pesquisas, mas buscar estratégias da recuperação de ensino é um dever docente, tá? Registrar a execução do processo e realizar as avaliações contínuas, tá? Não deixa para avaliar só no final do bimestre. Nós temos também os gestores, figura importantíssima. Acompanhar todo o processo e dar o suporte necessário para a execução das ações, bem como garantir a efetiva participação de todos. Então, vejam bem, a equipe docente diagnosticou, assentou com a equipe pedagógica, então é o momento de marcar uma reunião pontual com o gestor e falar, olha, nós acordamos isso, isso e isso, precisamos desse recurso. Tem condições de execução? Precisamos que essas e essas pessoas estejam envolvidas. Precisamos, gestor, que você garanta esse envolvimento junto a nós, para que no processo não aconteçam surpresas do tipo, a escola não tem como adquirir isso, e aí vai comprometer o resultado da intervenção, da recuperação. Então isso precisa estar muito claro e acordado com o gestor, que é o responsável pelo administrativo financeiro da escola, né? A família, olha bem, a família deve ser participada de todas as ações e ter a oferta clara de parcerias para melhorar a aprendizagem dos alunos com defasagem. Então, família, qual é o tempo que tem disponível para assistir esse aluno? Vamos acordar como que tem que ser esse acompanhamento e lembrando, família não tem o dever de ensinar a matéria a nenhum aluno. Ela tem o dever de construir uma rotina de estudos, de acompanhar, de observar o que ele não sabe e sinalizar para a escola. Olha, isso aqui ele não está conseguindo desenvolver sozinho. E aí o professor é que vai criar essas estratégias. O ensino não é de responsabilidade da família, tá? Isso é muito importante. Onde buscar os dados para a intervenção que deve acontecer ao longo do ano? Vejam só, a intervenção começa no início do período letivo e vai sendo sequencial, preferencialmente no início de cada próximo bimestre, tá? Nas avaliações diagnósticas, formativas e somativas realizadas no ano anterior e no ano em curso. Então, olha, geralmente as secretarias dos diferentes estados aplicam a avaliação diagnóstica final. Se não aplicam, também nós temos os resultados externos, tá? Que às vezes, por exemplo, foram divulgados, PROEB, enfim, que servem de respaldo externo para saber como que aquela turma estava no ano anterior. Além disso, nós temos os registros que são muito preciosos da equipe anterior que assistia esse aluno. Então, ata de conselho de classe do ano anterior, para eu saber essa turma que eu peguei, quais são as principais dificuldades. Nós temos também, olha, o diálogo é importante. Se você tem como fazer um diálogo com o professor que assistia a turma anteriormente, faz esse diálogo com ele. Na avaliação inicial montada pela equipe de professores, então o aluno chegou, você conheceu repertoriamente o histórico dele, mas você também vai usar aquelas primeiras semanas para diagnosticar, para saber como que ele está, como que ele chegou. Na implementação do currículo em sala de aula, porque muita coisa do currículo, obviamente, nós vamos começar a trabalhar. Então, e aí, como que ele está atuando? Ele está conseguindo desenvolver o currículo? Não está? Quais são as principais dificuldades que ele está apresentando? Na observação da realidade em sala de aula, qual é a realidade dessa sala? É uma sala muito tumultuada, uma sala muito dispersa, de repente aquela enturmação do jeito que está não está funcionando, a condição de aprendizagem ali está comprometida por causa daquele agrupamento. Então, é importante observar o repertório da sala de aula, tá? Nos diagnósticos individuais, professor, nunca inicie o seu período letivo pedindo a um aluno que faça uma leitura de um texto escrito. Às vezes você pode estar diante de um aluno que não sabe ler e vai colocá-lo numa situação muito constrangedora. Então é importante olhar especialmente essa leitura individual, né? Saber, será que eu tenho um aluno não leitor em sala de aula? Como que está a minha situação? Ok? Então, olha, com isso nós chegamos aqui ao final dessa nossa primeira aula, que é uma aula, né, que fala dessa tematização geral. E na próxima aula nós já vamos começar a montagem desse processo, ok? Aguardo vocês!